A gente vai continuar falando desse assunto porque a gente alerta que esses famosos gatos, seja de água ou de energia, podem trazer sérios prejuízos à população. Além de se enquadrar como crime, e isso é importante a gente frisar, não é besteira não, é crime mesmo. A gente fala agora com o repórter Alan Garcia, que tem mais informações exatamente sobre isso. Alan, é um crime que muita gente ainda teima em cometer, não é? Oi, Edson, boa noite para você, boa noite a todos. Crime, sim, de 2 a 8 anos de prisão, né, depois do flagrante. Nós estamos aqui com o advogado Roberto Moura, que vai ajudar a gente a entender mais sobre esse crime, né, e o que é que acontece com uma pessoa que acaba roubando água. Roberto, boa noite para o senhor. A gente mostrou aqui rapidamente, né, uma operação da Casal que flagrou o roubo de água. Um agricultor, né, no agreste de Arapiraca, né, roubando água para o plantio. Para ele, nesse caso específico dessa reportagem que nós mostramos, o que é que cai sobre ele? Qual a pena diante desse roubo de água, afetando também pessoas ali ao redor, né? Que ficava sem um abastecimento porque ele estava tirando, né? Perfeito. Boa noite Edson Moura, boa noite telespectadores do Cidade Alerta. Bom, nesse caso, aplica-se o artigo 155 do Código Penal, que é o furto, e sua modalidade qualificada. Equipara-se o bem imóvel no parágrafo 3º, quando falamos de água, e aplica-se o parágrafo 4º, né? Principalmente o inciso 2º e possivelmente o inciso 4º, se for em concurso de pessoas. Dessa forma, a gente tem uma aplicação de uma pena que vai de 2 a 8 anos. Essa pena ela pode reverberar, inclusive, em prisão preventiva, se houver os casos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, se essa pessoa for um perigo à ordem pública, se fugir da aplicação da lei penal, ou a série de questões que estão lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. Mas é uma pena razoavelmente alta dentro do nosso Código Penal, que pode vir a ser preso, inclusive preventivamente, sim. Roberto, isso aconteceu lá na zona rural de Arapiraca, né, aqui no agreste de Alagoas. O agricultor roubava água para o plantio dele e tirava a água dos demais, né, dos demais agricultores, demais moradores ali vizinho. Isso pode agravar a pena? Com certeza. Estamos tratando de um crime completamente diferente de um furto simples, um furto de presunto, um furto de um bem alimentício. A culpabilidade é muito diferente desses tipos de crime. Estamos falando primeiramente de um furto qualificado e no segundo momento de um furto que causa um dano não só aos populares ali perto, mas a todo o município, a todo o abastecimento de um bem essencial à vida humana que é a água, né? Então a culpabilidade desse crime ela é muito maior. Tanto é que o STJ reconhece a não aplicabilidade do princípio da insignificância nesses casos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o magistrado receber a denúncia do Ministério Público alegando esse furto, ele não pode dizer que não houve um crime por insignificância, ou seja, por aquela conduta ser irrelevante para o sistema penal. Mas sim, é uma conduta completamente relevante pelos bens ali que estão em regra, em jogo, ou seja, estamos falando de um patrimônio público, de um bem público que é a água, do bem essencial à vida humana. Estamos falando de um furto que por si só é um crime grave e dessa forma o magistrado não pode aplicar a insignificância, como já bem demonstrado o STJ em seus precedentes. O tempo que aquele roubo, daquele desvio da água também, tipo, ele passou 1 ano ou 6 meses. Esse tempo, se a Casal, por exemplo, conseguir comprovar, também pode vir a agravar? Esse tempo, sim. Estamos falando de um crime continuado, né? Estamos falando também de um crime que esse tempo vai também reverberar em outros reflexos, não só na esfera penal com agravante da culpabilidade, mas também nas esferas cíveis. Estamos falando de um crime onde a Casal pode sim ingressar com os danos materiais contra esse cidadão, para que ele venha a reparar a Casal por esse dano causado a toda a população e também a Casal, né? Como é que uma pessoa que está furtando água, né, ela pode se defender diante de um flagrante, né? Enfim, o que é que a justiça também, o que é que o direito traz em defesa dessa pessoa, se é que existe? A pessoa vai responder, garantindo a ele o contraditório e ampla defesa, apresentando a ele os elementos de provas que lhe são pertinentes, né? Cada caso vai ter uma particularidade, né? E a priori não tenho nem como me debruçar sobre esse caso, claro. Mas temos problemas
de outro ponto de extrema importância do ponto de vista político-criminal. É muito difícil para a Polícia Civil investigar esses casos. Então, conclama a sociedade civil que denuncie a casos que vocês percebam uma diminuição do abastecimento de água, casos que vocês percebam qualquer algo que fuja da curva, um ponto fora da curva nesse sentido, no abastecimento de água, porque pode sim você estar sendo vítima de um furto de água, onde o reflexo está batendo na sociedade civil, onde pessoas de má intencionalidade, querendo se valer de artifícios que não são legais, estão furtando água, causando danos a toda a sociedade. Roberto, nós estamos falando do furto da água, né? Enfim, que tem um problema aí a casal e também a população. Quando a gente vai também para o furto dos fios, a gente tem muito disso e a gente acaba passando em alguns locais, aí tem a falta da energia e ali, né, criminosos furtaram a fiação. A gente entende também, é o mesmo tipo de crime ou a gente tem algumas leis que são diferentes do furto da água? Não, podemos aplicar o artigo 155, possivelmente, mas não seria o caso, o artigo 265, que seria a intencionalidade de você subtrair, de bater no Estado, no sentido de ferir o abastecimento de água no Estado, mas que não é o caso. Essas pessoas estão subtraindo aos seus proveitos, para que essa água lhes satisfaça, para que esse cobre desses fios satisfaçam a eles, ou seja, se aproveitando desse patrimônio. Então, aplica-se o artigo 155, possivelmente aplicando o parágrafo 3º, por ser energia elétrica, e o parágrafo 4º, no inciso 2º, e possivelmente no inciso 4º. É muito preocupante quando a gente tem uma polícia civil sucateada, porque a polícia civil é de extrema importância, principalmente nesses casos de energia elétrica. Porque você acompanhar o fluxo de furto, ou seja, quem está vendendo esses fios, como é que eles estão sendo aproveitados por essa sociedade, quem está se valendo disso. Então a Polícia Civil seria de extrema importância, mas no cenário do Polícia Civil que nós não temos a política criminal suficiente para reprimir esses tipos de crime. Portanto, seria extremamente necessário que nossa Polícia Civil fosse mais valorizada, mais robustecida, tanto no pessoal quanto no material, para que possamos ter uma política criminal suficiente para combater esses tipos de crime. Aí eu pergunto ainda nessa questão, eu mencionei aqui o furto de cabos, né, que aí é o furto dos equipamentos. O furto da energia, que é o gato, que é ali feito no poste da residência, a gente entra também nos mesmos crimes, nas mesmas leis do furto da água, que foi o assunto da reportagem? Perfeito. Aplica-se também o artigo 155, no parágrafo 3º, onde tem energia elétrica, e possivelmente qualificado no parágrafo 4º, inciso 2, e se houver concurso de pessoas, inciso 4º. Essa pena vai de 2 a 8, não podendo aplicar o novo instituto, que é o acordo de não persecução penal, ou seja, esse instituto que veio para favorecer, para ser mais célere o processo, não pode ser aplicado no caso, porque a pena excede os 6 anos, chegando a 8, a pena máxima, ou seja, esse indivíduo responderá criminalmente de tal maneira que poderá, inclusive, se preencher os requisitos 312, ser preso preventivamente. Roberto Moura, muito obrigado pelas explicações aqui. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Bom, Edson, então fica aí, né? É um crime, o furto da água, o furto da energia, e a gente também abordou, né, o furto dos cabos, que a gente vê muito aqui em Maceió, pelo menos, né? Os bandidos vão lá e roubam a fiação. Então, tudo isso é crime. O furto da energia e da água, a pessoa pode ser presa de 2 a 8 anos e muitos detalhes podem agravar a pena. É bom ficar atento e a população, né, tem um dever e a obrigação de denunciar. Liga para a Casal ou para a Equatorial e denuncia o que está vendo, né?